A osteoporose é uma doença que atinge boa parcela de idosos. Aqui no Brasil, 10 milhões de pessoas sofrem do problema e 75% dos diagnósticos são feitos somente após a primeira fratura provocada pela fraqueza dos ossos gerada pela patologia. Conosco no estúdio para falar do assunto a médica Cíntia Brandão, membro da Abraço, a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Tudo bem, Cíntia? É um prazer recebê-la no estúdio. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Boa tarde para você. Quais são os principais sintomas dessa doença? Bem, o principal sintoma, o sinal, seria a própria fratura. É assim que a maioria das pessoas descobre que tem osteoporose. Mas antes disso, desse evento, que é a fratura, a pessoa pode observar perda de altura, curvatura nas costas, que a gente chama de cifose, então perda do alinhamento da coluna, mas de modo geral ela é pouco sintomática. E ela acomete só os idosos ou pessoas jovens também podem ter a doença? Não, todos podem ter a doença, porque na verdade nós começamos a formar adequadamente o nosso esqueleto lá na infância, depois principalmente na adolescência, terminamos no começo da vida adulta e a gente faz como que um banco de ossos. E que nós vamos gastando durante a vida de acordo com o nosso estilo de vida, as doenças que ocorrem. E claro, com o maior tempo de vida, existe um desgaste maior, então ela é mais prevalente nos idosos, mas pode acontecer em qualquer idade. Mas quando que ela acomete pessoas mais jovens? Ela Depende do estilo de vida da pessoa? Depende, sim. Quando que ela pode acometer essas pessoas? Por exemplo, uma criança que na adolescência tem alguma doença mais grave, por exemplo, uma neoplasia, uma leucemia, uma doença que cause má absorção, tenha uma perda de peso muito grande, ou use medicamentos que são agressivos para a massa óssea, ela vai ter um esqueleto mais frágil. Eu não chamo aí de osteoporose, porque a osteoporose é muito característico do envelhecimento. Mas ela vai ter um esqueleto mais frágil, vai ter realmente uma chance maior de ter fraturas em função de não ter adquirido o seu pico de massa óssea ideal. A osteopenia, ela é um sinal de que a pessoa vai ter a osteoporose ou não necessariamente uma pessoa que tem a osteopenia vai ter a osteoporose? Eu queria que você explicasse também a diferença de um e outro. Na verdade são riscos diferentes. A pessoa osteopênica, ela tem uma melhor massa óssea do que quem tem osteoporose. E pode ser que não evolua, se ela descobrir que tem osteopenia. Isso é comum em mulheres jovens, muito magrinhas, que não fazem atividade física, então tem um esqueleto mais frágil. Se ela descobre isso a tempo, lá antes dos 40 anos, e muda o estilo de vida, ela pode até voltar à normalidade ou estacionar. Então, não obrigatoriamente isso vai evoluir. O exame que determina a osteopenia e a osteoporose é a densitometria óssea. E ela me dá um risco. Se eu tenho uma massa óssea pior, então eu sou diagnosticado com osteoporose, eu tenho um risco de fratura maior. É um gradiente de risco. Mas geralmente esse exame ele é indicado só para as pessoas mais velhas, ou não? Na terceira idade já ou não? Quando que o é Ministério indicado? da Saúde determina, o nosso Ministério da Saúde determina que todos os indivíduos com mais de 65 anos no Brasil façam o exame, ou antes disso, se tiver algum outro fator de risco, por exemplo, tem uma história familiar muito importante de osteoporose, fratura nos avós, na mãe, fumante, quem faz abuso de bebida alcoólica, quem é muito magro, quem teve uma doença crônica grave, quer dizer, se a pessoa já teve um outro fator, ela está autorizada a fazer esse exame antes, em qualquer época da vida. A osteoporose tem cura? Tem cura. Nós temos hoje muitas drogas capazes de interferir, de fazer o indivíduo ganhar massa óssea. E pode conviver com a doença de maneira tranquila, pode ter qualidade de vida? Pode, sem dúvida nenhuma. E é muito importante o indivíduo saber que ele tem essa fragilidade e poder controlar os fatores de risco. Como eu falei, álcool, baixo peso, fumo, pouca atividade física, uma alimentação inadequada, não tomar sol ou não ingerir ou suplementar a vitamina D, todos esses são fatores de risco. Uma pessoa que é idosa, ela não fez atividade física durante a vida, ela tem a osteoporose, ela consegue reverter mudando completamente o estilo de vida?
Reverter totalmente é mais difícil, mas que ela pode melhorar e diminuir muito o risco, pode sim. E esse risco, uma fratura, uma fratura de fêmur é um evento muito grave. A mortalidade é de 20% nos primeiros 6 meses. E metade daqueles que conseguem ultrapassar esses 6 meses, metade não vai voltar a andar sem ajuda. Então, é uma mudança na vida da pessoa muito grande. A gente tem que evitar essa fratura de qualquer maneira. O que existe de mais novo em termos de tratamento, doutora? Nós temos várias drogas e a gente escolhe de acordo com o perfil do indivíduo, se a osteoporose é mais intensa na coluna ou no fêmur. Mas antes do tratamento medicamentoso, é muito importante a história da mudança dos hábitos de vida. Então, a ingestão adequada de cálcio, e mesmo quem não gosta de leite ou não tolera bem o leite, existem outras formas de você ingerir cálcio de forma adequada, porque cálcio é o tijolinho do osso. Sem cálcio não tem como você ter uma melhora dessa massa óssea. Doutora, obrigada pela entrevista. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.